8h48 e voltamos após um podcast de intervalo. Esse podcast de intervalo é censurado. Até que a gente fica aqui brincando às vezes e conversa, vai e aproveita para relaxar um pouco enquanto a gente toma um café e você acompanha aí nossas redes, aqui ao vivo, a rádio, enfim, né, onde você estiver. E daqui a pouco esse programa também já vai estar em podcast de verdade. Aí todo o podcast do programa também. E logo mais reprise na Plena TV, que é uma emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Nós voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Meu caro, estamos conversando com Leon Gomes. Ele é vereador licenciado, é presidente do PDT em Campos e presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. E é exatamente nessa ordem. Nós já falamos com o vereador licenciado, já falamos com o presidente do PDT. Vamos falar agora como, né, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. O Rodrigo, por favor. O Leão que faz um mês, acho, agora, né, à frente da Fundação. E eu queria que ele fizesse aí uma avaliação desse um mês, né, falasse de projetos futuros, falasse também da reunião que teve ontem do Conselho, que né, dali saem muitas propostas e muitas discussões que precisam ser colocadas em prática. Eu queria que você falasse. Vamos começar falando nesse um mês, o que você já conseguiu visualizar, o que você pretende implantar, ampliar? Então, está sendo um mês de muitos desafios mesmo. Eu tenho falado o tempo todo com a equipe lá. No meu primeiro mês eu me reuni já com todos os gerentes de acolhimentos, me reuni também com os conselheiros tutelares que fazem parte da estrutura da Fundação Municipal da Infância e Juventude, com a equipe técnica, né? A nossa ideia também é fazer todos entenderem, né? E aí principalmente a parte administrativa ali, que apesar de ser uma fundação, nós temos que ter uma gestão de uma empresa, contratar ela como uma empresa na parte administrativa, para que ela possa funcionar e andar bem e ter responsabilidade com o dinheiro público também. Então a gente tem trabalhado bastante isso com a equipe administrativa nossa e também colocando os projetos, né, para acontecer. A gente estava previsto a volta às aulas no dia 13 de março, mas vimos que tinham muitas dificuldades ainda para que isso acontecesse. Faltava comprar algumas coisas, a cozinha voltar, terminar ou concluir as obras da cozinha, porque nós vamos... Eu queria que você falasse sobre isso, porque ali tem muito curso profissionalizante, né? Muitos jovens, isso, inclusive, saem dali e estão no mercado de trabalho. Quando você fala curso, quais são esses cursos? O que é ofertado hoje lá e se tem a possibilidade de novos cursos? Então, além da Guarda Menina, que foi criado lá atrás, e muitos jovens participam, tem curso de barbearia, maquiagem, de manicure, né, que também, esporte, né, vamos estar agora botando o taekwondo e o jiu-jitsu dentro da fundação, né, estamos em conversa já para que isso aconteça. Temos previsão de estar muito em breve vendo a possibilidade de fazer uma padaria ali, né, para também ter esse curso, que é muito importante também. E a lavanderia também existe lá ainda? A lavanderia, na verdade, é do patronato, né? Do patronato tem lá, mas não é especificamente nosso. Na fundação. Nosso, da estrutura lá. O curso de mecânica que parou, né? A gente vai tá vendo a possibilidade de elétrica, hidráulica também. Então a gente está tentando entender um pouco da história da fundação, né? Aonde em algum momento alguma coisa possa ter se perdido para que a gente possa resgatar. Lembrando que foi uma ideia do governo, do ex-governador e ex-prefeito de Campos, Antony Garotinho, né? A fundação partiu daí, então tinha um propósito, tive a oportunidade de conversar com ele. Tivemos os 33 anos da fundação e aí eu fiz questão de convidar todos os ex-presidentes que passaram por lá, sem exceção, do governo Rosinha, governo Garotinho, governo Arnaldo, governo Rafael Diniz, todos foram convidados para estarem nos 33 anos. Fizemos uma placa de homenagem. Acho que o Roberto Henrique foi o primeiro presidente, né? Foi o primeiro presidente. Estiveram? Todos estiveram? Infelizmente não, alguns não puderam estar, outros estavam viajando, outros falaram que iam, também não foram, né? Mas fiz questão de convidar todos porque nós entendemos que a gente não começa nada, né?
Alguém nos antecedeu, alguém plantou, eu vou colher frutos que alguém plantou para mim, como eu preciso plantar para alguém colher após mim. Então a gente foca muito nisso aí. Depois você vai falar sobre quais são os serviços hoje existentes lá, mas deixa eu fazer aqui as perguntas que estão lá no grupo Opiniões Folha no Ar. A Silvana Venâncio perguntando como é presidir a Fundação Municipal da Infância no município e o que o senhor já implantou sob seu comando. Essa é a pergunta da Silvana. E eu já emendo a outra pergunta que aí você pode responder em seguida. O Fábio Baixo perguntou como a atual gestão da Fundação da FMJ tem se posicionado diante da necessidade dos acolhimentos frente à demanda regional. Como tem sido feito, nesse aspecto, a interlocução com o Ministério Público? Então, eu tenho tido reuniões periódicas com a doutora Nick. Eu tenho visitado todos os acolhimentos semanalmente. São quantos hoje? São 8. 8 acolhimentos. Tenho visitado porque não tem como eu estar como presidente e não estar próximo a todos os equipamentos que tem dentro da fundação. Então eu preciso estar próximo dos gerentes, dos coordenadores, mas principalmente próximos dos próprios acolhidos, para entender o que acontece lá dentro, não somente na parte administrativa, mas na parte mesmo de vivência daquelas crianças e também estrutural. E aí, quando eu vou nos acolhimentos, a gente percebe que existem muitas coisas ainda que precisam ser melhoradas, né? Então, eu tenho esse contato com o próprio Ministério Público, eu estou me antecedendo a muitas coisas, tem as visitas técnicas do Ministério Público que eles chegam, e quando eu sei que tem uma ata, eu pego essa ata, vou ver quais são os pontos que eles estão pontuando lá de dificuldades e tento resolver, e se não resolver, nós estamos fazendo uma outra ata, um documento, e estou colocando prioridades em nível. Prioridade 1, 2, 3, as tomadas de decisões que nós vamos fazer, nas obras que estão acontecendo que precisam ser ajustadas. Então, assim, a gente tem conseguido um bom diálogo com o Ministério Público e também com a Vara da Infância. Esses acolhimentos são todos equipamentos do próprio município ou são instituições que às vezes também são conveniadas à fundação? Não, são os 8 acolhimentos do município. O município ele é responsável por todos esses acolhimentos. Hoje a gente tem o Lara, o Pequeno Jornaleiro, o Renascer, o Despertar, Conviver, Cativar, Aconchego, e faltou um, são 8. Não lembro qual foi um que faltou. Depois a gente dá a cola aí. O Aconchego. E nesses acolhimentos, hoje tem uma média de quantas crianças e adolescentes? Hoje nós estamos aproximadamente com... Deve estar chegando quase 100, quase 200, porque o Lara, a gente já tem um limite, né, que o Conanda permite de 20 acolhidos, mas infelizmente, devido à demanda, alguns já ultrapassaram um pouquinho, então a gente acredita que a gente está com aproximadamente uns 200 São crianças e adolescentes que podem ser reinseridos na família ou para adoção. Né? E aí a gente precisa, né, é o que eu falo, Rodrigo, eu falei com o gerente, falei com a minha equipe que lá está, eu falei assim, olha, a gente precisa entender que nós não somos gestores de coisas, nós somos gestores de vidas. E se eu for pegar e ver o meu histórico familiar, eu poderia ter passado por um acolhimento desse, né? Então, o ideal é que não se existisse o acolhimento. Sim. Né? Esse seria o ideal. Não é porque a gente não queira cuidar. Seria bom se a gente não precisasse ter essas crianças lá. Então hoje a gente tem essas crianças que precisam entender, a gente precisa entender que elas não estão na casa delas, né? Nunca vai estar, mas nós precisamos oferecer o mínimo para que se pareçam lá, para que ela possa se sentir em casa, porque o sofrimento, as dores dessa criança, os traumas que ela já passou na vida são tão grandes, e se a gente tem um equipamento que é para acolher, por isso que é acolhimento, o acolher é você dar proteção, é você dar cuidado, é você ensinar como se ensina um filho, é você disciplinar, é você exortar, é você falar não, né? Mas também não é somente na questão disciplinar que eu preciso passar essa, eles precisam sentir em uma casa que seja uma casa agradável, tem que ter uma boa comida, não posso ofertar qualquer coisa. Não pode isolar eles da sociedade. Não posso isolar eles da sociedade. Levamos eles no circo, né? Na semana retrasada. Oi? Eles saem do acolhimento. Saem do acolhimento para estudar, fazem curso profissionalizante, vão fazer curso na fundação também, né? Então a gente levou no circo semana passada, na segunda, terça e quarta, levamos no parque, ontem levamos no parque de novo. Então eles precisam se sentir, sabe, como se estivesse perto da família, ainda que não estejam, né? Tudo que eles têm hoje somos nós. E nós não podemos falhar, entendeu? Entendi.
Então hoje vamos enumerar rapidamente as ações hoje da Fundação. Você falou dos cursos profissionalizantes, você falou dos acolhimentos. Esses seriam as duas principais ações ou outras que você destacaria? Então, acho que os cursos eles são de extrema importância porque o curso ele não vai somente ser só para os acolhidos. Ele vai se antecipar, muitas das vezes, a famílias que poderiam um dia estar indo para um acolhimento desse, uma criança dessa. Então, a ideia nossa é nós termos um equipamento de prevenção também. Eu lembro que ela tinha curso de radiooperador, de fotografia, eu acho que até de radialista tinha, não tinha, Cláudio? Eu acho que chegou... Não cheguei a pegar de radialista, mas desse... Hoje, acho que era só radiooperador. Os dois radiooperador, nós tivemos assim, eu entendo que certamente o presidente que passou na época do governo anterior teve as suas dificuldades, né? Então muita coisa parou também nesse período, muita coisa ficou parada durante a pandemia e hoje estamos na retomada, com gastronomia, barbearia, manicure, maquiagem, estamos trabalhando para a elétrica, estamos sonhando com uma padaria, por que não? Estamos sonhando com taekwondo, jiu-jitsu, porque o esporte também é vida. Estamos trazendo de volta o projeto Semeando Arte, que é sobre dirigência do João, que é um servidor de carreira da Fundação, que tem um talento extraordinário e arte também, ele ressocializa, a arte também é vida. Sim. Então a gente está trabalhando tudo isso, né? Mas eu não trabalho sozinho. Isso é importante, né? Tem um livro do John Maxwell, que é Liderança de Ouro, que ele fala que o verdadeiro líder se cerca de pessoas que sabem fazer muito bem o que ele não sabe. Eu não sei fazer tudo. Né? Uma coisa, eu hoje estou trabalhando para ser gestor e me aperfeiçoar nisso daí. Agora, outra coisa é eu achar que eu posso fazer a questão da arte, dos cursos, não existe uma equipe. E essa equipe é que faz a engrenagem andar. Né? Essa equipe vai fazer as coisas acontecerem dentro da Fundação. Eu acredito que vai ser um ano que nós vamos ter grandes resultados. Certo, Cláudio? Teve um momento muito chato que a própria Anique, doutora Anique, que é uma figura extremamente ativa, corre muito atrás, uma promotora que faz acontecer realmente, faltou alimento em vários polos desses, ficou sem a alimentação. Isso foi uma fase muito ruim, mas hoje, e fica sempre essa imagem negativa, né? Marca essa coisa, tanto na vida da gente, a memória, ela, se fosse gravar tudo, a gente não tinha que ter espaço para tudo na memória, fica sempre aquela sensação melhor e a sensação pior gravadas na memória da gente. E isso ficou muito ruim. Hoje você falou em controle total sobre isso, a ANIC com reunião permanente sobre Tem que ter. Se o MP e a Vara da Infância são a fiscalização do judiciário, não tem como eu ter tomada de decisões e ações dentro da Fundação só quando eu for intimado, só quando eles fizerem uma visita. Por que eu não posso ter uma equipe que fiscalize isso cotidianamente? Né? E aí a alimentação hoje não falta. Né? E quando a gente vê que está acabando, antes de acabar, já tem um cronograma que tem que ser seguido, mas caso tenha algum problema com o fornecedor, a gente entra em contato, a gente faz as coisas acontecerem. Então, eu acho que o Ministério Público ele é um órgão importantíssimo para o bom funcionamento também dessa estrutura, né? Como também a Vara da Infância. O Conselho Municipal de Promoção também do Direito da Criança. O Conselho Municipal do CMPDCA, que eu estou como presidente durante esse período também, né? Porque é o ano que o governo é presidente. Lembrando também, né? E aí, já que a gente está aqui em um programa que tem uma ampla dimensão aí, nós temos aí o projeto Imposto de Renda Solidário, que foi até um projeto que nós aprovamos e o CMPDCA está implantando agora a arrecadação. Você que pode doar, né? As pessoas vão lá, aí tem que devolver algo ao leão aí. E aí você que é pessoa física, pode doar até 6%, pessoa jurídica pode doar 1% do imposto de renda, não tira nada mais. Você tem que devolver 2.000, dos 2.000 você decide lá na hora do imposto de renda, vai lá botar lá que quer doar para a infância e juventude. E aí você tem a oportunidade de estar doando para o conselho. Inclusive ontem o John William falou sobre isso aqui, né? Que ele recebe recurso do Conselho Municipal de Promoção do Direito da Criança e do Adolescente. Isso, são três instituições hoje que o município custeia. Leon, rapidamente, ontem foi a 12ª Conferência Municipal, né, do Direito da Criança e do Adolescente. Inclusive teve a ANIC lá. O que foi, rapidamente, o que foi dito, do que saiu de lá, que vocês pretendem colocar em prática? Para que serve essa conferência, né?
Teve vários apontamentos lá importantes, mas a gente continua falando sobre a questão da exploração do trabalho infantil. Né? Hoje a gente passa nos sinais, crianças ainda, mães muitas das vezes sentado, comendo na sombra, e as crianças nos sinais pedindo, né? Sendo pedinte, e a gente precisa erradicar isso aí. Eu acho que é quase, a gente sabe que é difícil demais, mas a gente tem um secretário de desenvolvimento, que é o Rodrigo Carvalho, está fazendo um grande trabalho à frente dessa pasta, e é um grande parceiro nessa área também. Né? E a gente tem a questão do jovem aprendiz, as empresas que deveriam ter a cota e muitas das vezes estão preferindo pagar a multa, Rodrigo, do que empregar, dar oportunidade. Essas empresas, algumas delas alegam que é mais fácil pagar a multa porque a multa é mais barata, mas nós não estamos falando de valores, nós estamos falando de pessoas. Porque quando elas abrem as portas delas para uma criança ser um jovem aprendiz, ela está dando dignidade para uma criança. Ela está dando dignidade para uma família. Então, não é questão de dinheiro. É isso que a sociedade tem que entender, que nem tudo é dinheiro. Né? Hoje parece que você tem que quase... E é uma conta que chega lá na frente muito maior, porque quando você não oportuniza, não dá oportunidade a um jovem adolescente... Quando você não oportuniza, você tem hoje os acolhimentos, sim, você tem hoje o DEGASE, você tem hoje o CRIAD, você tem hoje inúmeras pessoas nas ruas. Então, nós precisamos entender que não é só o poder público, é responsabilidade de todos nós. Então, esse é o debate hoje que nós temos na questão do direito da criança e da adolescência. Nós precisamos entender e conscientizar a todos que essa luta é nossa. Né? Hoje não é o meu filho, mas e se fosse? Então, as empresas precisam ter uma fiscalização mais rígida, precisa sim que a multa aumente, já que o problema prefiro pagar a multa porque sai mais barato, que aumente o valor da multa. Já que não conseguem ter essa empatia, essa sensibilidade ou esse papel social, que então a gente consiga encontrar meios de punir a ponto de entenderem. E só fazer uma observação, Rodrigo, você me perguntou se tinha algo importante para destacar na Fundação. Tem algo muito importante que o prefeito já sinalizou para a gente, e foi um pedido nosso, que vai ser criado dentro da Fundação a Superintendência de Direito e Proteção da Pessoa com Deficiência. Esse vai ser um equipamento muito importante, onde nós vamos discutir a pauta de inclusão em campus, onde vamos ter essa pessoa intersetorial, né, justamente com as demais partes, para que nós possamos ter uma equipe técnica de verdade que entenda da pauta de inclusão e discuta a pauta da inclusão com seriedade. Precisamos buscar números, porque hoje a gente fala quantas pessoas nós temos com deficiência em campos. O último dado do IBGE é de 2010. Então a gente precisa ter um equipamento que pelo menos tente buscar um número aproximado de fato, para que a gente possa buscar recursos federais, para que a gente possa ter tomada de decisões. Então, hoje eu posso dizer que muito em breve a família atípica vai ter uma referência quando falar assim, olha, o que eu faço? Nós vamos estar dando orientação de tudo, para que as pessoas elas não fiquem mais perdidas, para que elas saibam o que fazer mediante as dificuldades de uma família atípica. Então, a superintendência... A Superintendência de Direito e Proteção da Pessoa com Deficiência vai ser criado dentro da estrutura da Fundação. E aproveitando que você falou sobre isso, você falou que tem evento agora... Dia 2 de abril. Dia 2 de abril agora nós vamos... Domingo agora. No Jardim São Benedito, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter o Domingo Azul. Nós vamos botar brinquedos infláveis, vai ter as tendas das instituições filantrópicas, a PAI, a POI e a PAP, que vai estar participando, colocando atividades lúdicas lá também. Convidamos algumas clínicas terapêuticas que tratam de pessoas com deficiência em campos para participarem. 8 clínicas vão estar lá com a gente, então isso vai ser muito bom. Lembrando também que abril é o mês de conscientização. Então no dia 29 de abril, que vai cair também num sábado, nós vamos ter a 3ª edição da Conferência Respecto, que é a Conferência de Apoio ao TEA. E vai ser uma conferência onde vamos ter várias palestras com palestrantes renomados, pessoas com gabarito para falar do assunto, mesas de conversas, e eu tenho certeza que vai ser muito bom também. Então vai ser um mês bastante movimentado, além de movimentação que a gente vai fazer na rua, a Blitz Azul, né, de conscientização, porque não tem como falar de inclusão em um país totalmente desinformado. Né? Perfeito. Muito bem. Esse negócio sumiu aqui, a fala sua, depois eu vou ter que achar com calma aqui dos 100 e poucos mil. Só brincadeira. Aqui que a gente está procurando a questão da eleição, né, da passada que você comentou.
o resultado. Ô Leon, tal de política é bicho danado, né? Ela vai e volta. Não se faz nada porque eu odeio política. Então você tá morto, porque até em casa, sem fazer nada, você faz política, né? Mas o Edmundo vem aqui para fechar o programa, Edmundo Siqueira. Ele é blogueiro, servidor público, jornalista também, jornalista, fazendeiro, milionário, enfim. Ele coloca aqui no privado, mas acho que vale a pergunta ainda, apesar de 9h09 da manhã. Bom dia, não sei se já falaram, mas o que o Leon acha da provável ida do Ciro Gomes ao PSDB? Ciro, historicamente, é PDT, né? Mas como política tudo pode acontecer, como disse Feijó... eu falo para você assim, a gente tem... Acho que o PDT não pode continuar se resumindo a um nome. Eu acho que a gente viveu muito isso em Campos, né? Respeitando todo o histórico da família Viana, mas o grande erro é quando uma sigla ela se resume a um sobrenome. Seria mais ou menos eu construir o PDT para a família Gomes, vamos dizer assim. E quando o Leon sai, ou quando o próprio Caio Viana saiu, acabou o PDT, e se Ciro sair, vai acabar o PDT? Não, o PDT continua. Então o PDT não é sobre uma pessoa, né? PDT ela representa uma população, ele representa a minoria, ele representa uma luta, né? A gente vê que o PDT não se resume ao nome, que mesmo o ícone, a história do PDT, que foi Leonel Brizola partindo, o PDT continua existindo, porque ele fez uma história. A história não foi sobre Brizola, a história foi sobre a luta do Brizola e pelo que ele lutava. Era sobre uma população, sobre um povo, sobre a minoria, sobre as pessoas que estavam à margem da sociedade. Então acho que se Ciro vier a sair, né, vai ser lamentável, mas o PDT vai continuar, vai prosseguir na sua luta. E eu acho que isso não ia diminuir o PDT, respeitando toda a história de Ciro, né? Mas como eu falei com o Lupe isso. Lupe, ou a gente vai fazer o PDT ser uma sigla forte, ou ela tem que ser um sobrenome forte, né? Em Campos. Então eu acho que a sigla PDT vai continuar sendo PDT, independentemente do nome que estiver lá. Leon, agradecer muito a você, né? Desejar boa sorte lá nessa empreitada que você já está administrando, que é a fundação, e cada um deixa o seu legado, conforme você falou. Por exemplo, eu falo muito assim, o rádio, eu só consigo estar aqui porque outros profissionais importantes, grandes profissionais passaram, o jornal, né? Então assim, desde lá da época do seu Marconi, né, o italiano que inventou o rádio, segundo alguns falam que foi o Tesla, né? De fato tem umas controvérsias, mas vamos lá. O Tesla também teria inventado a lâmpada e não o Thomas Edison. Umas encrenca dessa lá, então vamos deixar essa história para depois. Mas o que você citou é muito bacana, que é exatamente essa questão de que se você está lá hoje é porque alguém passou com erros e acertos, e acredito que aproveitando essa experiência de outros você consiga ajustar essa ferramenta, esse equipamento, esse aparelho importante que é o que a gente fala. Hoje você tem uma situação muito complicada, que é a internet. Eu imagino para os pais de hoje, né, das criancinhas aí que estão chegando agora, como é que vai ser esse futuro. Aliás, segunda-feira a gente vai tentar falar sobre isso aqui, o ChatGPT, tantas outras coisas mais, que aí agora o negócio está sem freio mesmo, tá tipo bicicleta velha. Então, você vê o caso que aconteceu em São Paulo, acho que assim, não é isolado, são casos e casos mesmo que precisam ter um acompanhamento preventivo, não pode, e aí vem aquilo que você pode fazer lá, que é ocupar a mente dessas crianças fora a internet. Verdade. Né? Então, muito obrigado pela entrevista hoje e boa sorte lá. Eu agradeço o seu convite, obrigado a vocês aí pela recepção, né? E estou à disposição sempre, espero assim de alguma forma ter correspondido à expectativa de vocês, e agradeço a todo o público que está nos ouvindo e assistindo até agora. Do jeito que a gente abriu o programa, a gente fecha também a sua camisa aí. Quando penso em desistir, lembro que você insistiu em mim, em formato de uma cruz, e aí não precisa falar nada. Foi um tal de um cabeludinho, né, que fez isso,
passou aí há 2000 anos atrás, Verdade. tal de Jesus. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abraço na família lá, tá? Obrigado. Como é que é o nome do seu filhinho? Benjamin Elias. Benjamin. Minha esposa Esther Elias. Acho bom você registrar direitinho para não dormir na casinha do... Como é que é o nome do cachorro? Não tem cachorro. Rodrigo, bom dia, muito obrigado. Bom final de semana, bom descanso. Vai descansar em paz, volta só na outra semana. Tá brincando, né? Eu tenho 2 páginas para fechar para amanhã ainda. Vai lá, A primeira meu irmão. etapa vencida aqui, agradecer ao Leon, dizer que é um prazer, nunca tinha tido a oportunidade de falar com ele pessoalmente, diretamente, já tinha visto algumas declarações dele lá na Câmara, mas assim, parabenizar ele pelo trabalho, pela impressão boa que ele deixou, pela história que ele tem também, que ele possa ser essa referência para aquelas crianças que estão lá no acolhimento, né? Não só no acolhimento, mas aquelas pessoas que buscam lá a fundação, né? E que ele possa fazer com que a história dele, né, também motive outras pessoas, que eu sei que também tem várias outras pessoas lá dentro da fundação com histórias também muito bacanas, que inspiram muito aqueles jovens. Então é isso, é só a gente trabalhando educação, cultura, que a gente vai mudar, que a gente vai oportunizar, né, que dá aí, foi o que ele falou, acima de tudo, convocar toda a sociedade a estar dando essas oportunidades, não ficar esperando só pelo poder público, não. Há várias possibilidades de você ajudar e contribuir por isso, porque a conta chega para todo mundo, entendeu? Então Verdade. É importante que todo mundo aí também arque com essas despesas agora, né, para evitar problemas no futuro. Então, parabenizar o Leon e torcer que o trabalho à frente da Fundação possa trazer resultados para ele que não tem nada a ver com eleição. E como cidadão mesmo, como pessoa, como uma pessoa que passa nessa vida para contribuir e mudar, né, realidades. É isso. Muito obrigado, Beto, também. Muito obrigado, Rodrigo. Leon, mais uma vez. Abraço a você, claro, não, nosso carinho, nosso agradecimento, gratidão. Daqui a pouco a gente vai fazer sorteio dos ingressos para o Cineflix. Fique ligado, fique na Folha FM. E o Folha no Ar retorna segunda-feira no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.